Agora não dá para ouvir, professor. E agora? Agora dá. Ótimo. Bem, vamos iniciar, né? Porque, como pode ter muita coisa aqui, e aí o pessoal que não conseguir entrar, depois eles assistem, se a gente conseguir que a gravação aqui no Teams tenha êxito, né? Mas vamos lá, Rayane, você tem, assim, alguma dúvida que a gente possa adiantar e já tirar do conteúdo ou não? Não, professor. Eu só entrei mais para revisar mesmo. Tá, para revisar. Tá bom. Então, o que eu fiz? Eu preparei alguns exercícios, né? E assim, vamos usar esses exercícios para poder revisar os pontos que provavelmente podem ou vão aparecer ou poderão aparecer na prova, tá bom? Na P1 e na P1 sub, ok? Então, vamos lá. Vamos dar um pulinho na lousa, então. Então, vou começar aqui, olha, com essa unidade 1. Na unidade 1, a gente tem o quê? A gente tem os comparativos e superlativos, tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Tem que lembrar o seguinte, vamos pegar dois exemplos de adjetivos aqui. Vamos pegar o adjetivo tall e vamos pegar o adjetivo important. Important. Tá? Então, quando a gente fala de comparativos e superlativos, a gente tem que considerar se o adjetivo ele é curto ou ele é longo. Adjetivo curto, uma sílaba, ou alguns de duas sílabas também, com algumas terminações, tá? Mas vamos dizer, basicamente, uma sílaba, adjetivo longo, mais que uma sílaba. Por que isso? Porque em português, ela é mais alta do que ele. Aquilo é mais importante do que isso. Não muda, é esse mais do que, mais que. Né? Em inglês muda, né? Para adjetivo curto é uma coisa, para adjetivo longo é outra. Então, para adjetivo curto, por exemplo, tall, vamos supor que eu tenho aqui uma pessoa A aqui, 1,90 m, e eu tenho uma pessoa B com 2,10 m. Então, eu posso dizer o seguinte, que B é mais alto que A. Esse mais alto que A, esse mais vai ser a terminação ER colocada no adjetivo, tá? Então, taller than, mais alto que A. Vamos supor que a pessoa A seja mais importante que a pessoa B. Então, a pessoa A é mais. Esse mais agora é o more important than. Ok? Então, é importante. Esse mais, que é mais do que para adjetivo curto, é a terminação ER, e para adjetivo longo é a palavrinha mais mesmo, que é more, como em português, tá? Se for superlativo, o mais, a mais, então esse o, a, é o quê? É o THE. O mais, a mais. Então, se for adjetivo curto, por exemplo, o Bob é o mais alto da turma. Aí a terminação é EST, para superlativo. Então, the tallest, o mais alto. Se for para adjetivo longo, eu vou usar the most, o mais, a mais. The most. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Rayane, tudo bem? Tudo certo, professor. Tá. Então, voltando a esse exercício aqui, olha, o que é que a gente tem, né? A gente tem o adjetivo large, que é grande, não é? Então, Campinas aqui você tem o grande, que é Araçatuba, em termos de população. Ou seja, é maior que Araçatuba em termos de população. Large é um adjetivo de uma sílaba só, large. É como se fala, tá? Large. Então, maior que Araçatuba vai ser larger, como já termina em R, eu coloco só ER, como já termina em E, eu coloco ER, larger than. Então, tá aqui, larger than. Ok?
Bem, uma outra questão que pode aparecer relacionado aí com adjetivos e comparativos é quando a gente usa a expressão, olha, quanto mais quente, melhor, quanto mais velho, melhor, não é? Ou, sei lá, quanto mais chuva, pior para aquela população. Então, esse quanto mais, em inglês, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse quanto mais, é o THE, mais aqui um comparativo, agora é comparativo, olha que interessante. E o THE e outro comparativo. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho o adjetivo hot e o adjetivo good. Então, se eu quero dizer quanto mais quente, eu vou colocar the hotter, que é o comparativo agora, ó. The comparativo para good vai ser better. The hotter, the better. Quanto mais quente, melhor. Ok? Então tá aqui, ó. Quanto mais quente, melhor. The hotter, the better. Tudo bem? Tudo bem, Rayane? Alguma Tudo dúvida? bem, professor. Não. Acho que eu recebi uma mensagem aqui de algum aluno. Acho que será que ele está tentando entrar? Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que não. Mas tudo bem. Tá. Então vamos lá, vamos dar sequência. Voltando aqui para os nossos slides. Aqui tem um assunto, né? Que são adjetivos terminados em ed e ing. Então, por exemplo, chateado, chato, cansado, cansativo. Então, quando eu digo cansado, por exemplo, eu estou cansado, que é uma situação relacionada a uma pessoa, a mim, nesse momento, eu estou cansado. Aquele trabalho é cansativo. Então, esse cansativo, ele está relacionado, é uma característica daquele trabalho. Então, isso em inglês, como é que eles são diferenciados? Pela terminação ed e ing. Importante, esse material aqui, que vem a seguir, que eu vou mostrar nos slides, está lá na parte de material complementar, tá bom? Que é adjetivos terminados em ed e ing. É importante dar uma olhadinha lá. Então, vamos lá, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Antes, depois a gente volta para cá, deixa eu ir para o próximo aqui primeiro, ó. Eu tenho uma situação aqui. I am relaxed. Eu estou bastante relaxado. Tá aqui, ó. Estou bastante relaxado. Por quê? Porque sailing, velejar, é relaxante. Ok? Então, eu estou relaxado. A situação é como eu estou me sentindo nesse momento, ou temporariamente, enfim. Relaxante é a característica do quê? De velejar, tá? Então, vamos ver alguns exemplos mais aqui, ó. I'm so bored, the book is boring. Nossa senhora, I'm so bored. Por quê? O book is boring. Esse livro é muito chato, né? Então, eu estou assim, cansado, chato. Então, veja aqui, ó. O livro é muito chato. Essa característica do livro termina em ing, tá? Boring. Ah, mas eu estou entediado. Por quê? Porque o livro que eu estou lendo é chato. Essa é uma situação, o quê? Sentimento, emoção que uma pessoa sente em decorrência de algo. Geralmente é uma situação passageira. Então, aí a gente termina por ed. Ok? Então, voltando aqui. Deixa eu só voltar aqui para aquele... Aqui, ó. Para esse exemplo. I know that some classes will be... Eu tenho certeza que algumas aulas serão chatas.
Even though, mesmo assim, eu estou empolgado em voltar para a escola. Então, aqui, ó, se as aulas serão chatas, é uma coisa, tá? Elas serão boring. Então, pode ser essa ou pode ser essa. Eu estou empolgado. Opa, aí termina por ed, excited. Ok? Vamos lá, mais alguns exemplos aqui, ó. Então, tá aqui. Your sister is bored. Sua irmã está chateada. E your sister is boring. Olha a diferença. Sua irmã é chata. Tá? Uma característica dela. Aqui é uma situação de sentimento que ela está no momento. Essa é a diferença. Estou cansado. I'm tired. Uma situação agora, passageira. Por quê? Porque o voo foi muito estressante, cansativo. Então, o voo, isso aqui é uma característica do voo que eu peguei. Tudo bem? Então, terminou por ed, indica sentimento. Terminou por ing, indica uma característica de uma pessoa ou de uma coisa. Tudo bem? Posso continuar? Tranquilo? Pode, professor. Ótimo. Muito bem, Raine. Agora aqui, ó, a gente tem aqui o futuro com going to. Então, futuro. A gente fala numa oração no futuro, né? O futuro pode ser com o eu, mais o infinitivo do verbo. Por exemplo, I will fly, I will travel. Eu viajarei, eu vou viajar, né? Mas pode ser também, se é uma situação que, vamos dizer, que eu tenho certeza que vai acontecer, que eu planejei, enfim, que há indícios que realmente isso pode acontecer, eu vou usar o futuro com going to. O que é isso? É going to, então, quer dizer, na verdade é o quê? É o verbo to be, aqui também, né? Então, I am, vou abreviar não, I am going to viajar, travel. Então, diferença, I will travel, futuro. I'm going to travel, futuro. Quando usa going to, então to be mais o going to, é porque realmente é uma ação que você planejou, que você sabe que vai acontecer ou que vai acontecer num futuro próximo. Então tem aqui um exemplo. Jane, can you give me a ride home? Você pode me dar uma carona para casa? Claro. Claro. Então é uma situação, eu vou partir em meia hora, esteja pronto. É uma situação que é certeza que vai acontecer, que é planejado, então, I'm going to leave in half an hour. Tudo bem? E aí? Tranquilo? Até aí, sossegado? Assim, eu estava um pouco com dúvida, que ontem eu fiz o exercício, né, de revisão, com ED e ING. Aí o senhor foi falando, eu fui vendo que eu tinha dúvida ontem, mas ficou claro. O adjetivo com terminação ed e ing, né? Tem hora que eu fazia uma confusão, mas agora ficou bem claro. Tá. Então, depois acessa aquele material, viu? Que está lá em material complementar. Que tem ali 2, 3 folhinhas em PDF. Aquilo vale a pena você dar uma olhadinha que, papo, tá bem clarinho ali, bem explicado ali, tá bom? Então, vamos lá. Depois. Opa. Lá. O que mais? Verbos modais, modal verbs. Você lembra quais são os verbos modais, não? Mais comuns? Oi, professor. Música. Isso. Então, eu can, may, must, ought to, should, né? Cada um com a sua característica, né? Vamos dar uma revisadinha rápida, então, nesse ponto aqui, ó. Deixa eu ir para cá. Então, a gente tem, por exemplo, o verbo can. O verbo can é o verbo poder e ele tem, assim como o verbo may, também é o verbo poder. Então, qual que é a diferença no uso deles? Então, o can pode indicar capacidade física, mental, habilidade para fazer alguma coisa. Então, I can
ride a bike. Eu posso no sentido de conseguir, eu consigo andar de bicicleta. Então, aqui ele está com o sentido de habilidade e capacidade, né? Mas ele pode também indicar uma permissão. Posso sair? Can I go out? Permissão. Ele pode indicar uma possibilidade, né? Ou uma possibilidade, enfim. O may, por sua vez, ele também pode indicar uma permissão. Uma permissão. Então, se você vai pedir uma permissão, você pode falar can I go out ou may I go out, tá? Mas ele também indica probabilidade, igual aproximada a 50%. Então, pode chover hoje. It may rain today. Muito bem. Esse é o can e o may. Aí nós temos o must. O must, que é dever. Dever em que sentido? Dever no sentido de obrigação, necessidade. Tá? Obrigação e necessidade. Mas também ele pode ser usado como dedução. Então, por exemplo, you must study. You must study. Você deve estudar. Você tem obrigação de estudar ou você precisa estudar. Nossa, olha ela lá. Tadinha, ela tá, assim, eu acho que ela deve estar doente. Opa, she must be sick. Esse ela deve estar doente é uma dedução sua, tá? Ok? Aí tá lá numa festa, o cara todo, ele deve estar bêbado. He must be drunk. É uma dedução sua, então usa o must também, tá ok? Depois, a gente tem o ought to, e o should, que é deveria. Os dois têm o mesmo sentido, tá? Ought to, should, deveria, no sentido de obrigação moral, conselho, dever de consciência, tá? Então, por exemplo, olha, you should talk to your father. Você deveria conversar com seu pai. Eu estou dando um conselho, de repente, para alguém, usa o should. Ou you ought to talk to your father. Tá? Então, basicamente, esses são os modais. Aí vamos voltar ali para o exercício para ver o que ele pede. Escolha a alternativa que completa a oração. Você, aí o verbo ser ou estar aqui, então você, aqui com a idade, né? Você deve ter 18 anos para tirar carta no Brasil. Então, é uma obrigação ou necessidade. Então, para obrigação e necessidade, você vai usar o must. Agora, aqui, na verdade, o que ele dá como alternativas? Ele dá o must e aparece o allowed aqui também. Importante, ó. To be allowed ou not to be allowed é ter permissão ou não ter permissão. Poder ou não poder, no sentido, né? You're allowed to go out. To go in. Você tem permissão para entrar, tá? Você pode entrar. Então, aqui, você deve ter 18 anos, no sentido de obrigação e necessidade, vai ser must. Mas, o que eu tenho com must aqui? Eu tenho must be e must to be. Bom, se é must be ou must to be, eu tenho que lembrar o seguinte, o verbo anômalo ou modal, né? Verbos, todos eles, os anômalos ou os modais, quando eles vêm acompanhados de um outro verbo, esse outro verbo vem no infinitivo sem a partícula to. Então, pode ir, can, go, não tem o to, tá? Deve ir, must, go, não tem o to. Deveria ir, should go. O único verbo modal que vai aparecer essa partícula to aqui, ó, tá? É o ought to. Tanto que a gente já deixa o to nele para não ought to. Tá ok? Agora, um detalhe importante também, ó. Vamos lá.
o verbo must, quando ele indica obrigação, obrigação ou necessidade, você pode substituí-lo por have to. Você tem que fazer isso. Você precisa fazer isso, tá? You need, you have to. O verbo can, se ele indica uma capacidade física, né, ou uma habilidade, ele pode ser substituído por to be able to. Ser capaz. Tá? O verbo can, como permissão, por exemplo, você pode fazer isso ou você não pode fazer isso, ele pode ser substituído pelo verbo to be allowed to. Se for na afirmativa, you are allowed, por exemplo, you are allowed to go, você tem permissão para ir. Negativa, you are not allowed to go, você não tem permissão para ir. Seria isso aqui, ó, you are not allowed to, you are allowed, aqui faltou to, tá? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, professor. Alguma dúvida com os modais? Não? Não, pode ir, continuar. Pode ir? Tá, Pode. então vamos lá. Voz passiva. Você tem dificuldade com voz passiva ou não? Tem hora que eu faço umas confusãozinhas, professor. Quando que a gente usa voz passiva? Você sabe? Por exemplo, eu posso dizer assim, o Pedrinho quebrou o vaso. O vaso foi quebrado pelo Pedrinho. Qual que é a diferença das duas orações? Tudo bem, uma está na ativa, uma está na passiva. Mas quando que a gente faz essa opção, essa escolha de quando usar ativa ou a passiva? A passiva é quando você não precisa, tipo assim, falar a ação foi feita. Tipo assim, quem foi que fez? É isso. Então, na verdade, quando você usa a voz passiva, é quando você quer dar ênfase ao quê? A ação, né? Ao que aconteceu. Na ativa, não. Você dá ênfase a quem fez, a quem realizou, né? Então, eu gosto sempre de dizer, vamos supor aqui, ó. Como é que eu transformo uma ativa numa passiva? Vamos supor aqui, eu tenho essa blusa aqui, né? Essa manga aqui. Olha. O Pedrinho quebrou o vaso. Agora, se eu pegar essa manga aqui e fizer isso aqui, ó, eu virei ela no avesso. Eu virei no avesso, o vaso foi quebrado pelo Pedrinho. Então, literalmente, você vira a oração no avesso, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui é importante. Porque na voz passiva... Vamos pegar aqui uma... Paulo quebrou. Broke the vase. Quebrou o vaso. Paulo quebrou o vaso. Muito bem. Está na ativa. Está na ativa? Está na ativa. Quem é o sujeito aqui dessa oração? O Paulo. Isso aqui é o verbo. Paulo quebrou o quê? Complemento. O vaso. Então, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Aqui no caso, objeto direto, né? Objeto direto. Muito bem. Se eu vou trabalhar agora com a voz passiva, né? É só a gente lembrar lá da manguinha, né? Então, o que eu fiz com a manguinha? Eu inverti. Então, é como se eu tivesse... como se eu tivesse aqui aberto um buraco aqui, ó, tá? Enfiado a mão aqui dentro. Vou pegar o Paulo aqui, ó, e inverter essa oração, tá? Ou seja, na oração, na voz passiva, quem vai ser o sujeito da voz passiva com relação ativa? O objeto da voz ativa vira sujeito da passiva. Então, aqui, the vase,
Veja bem, o Paulo quebrou o vaso foi quebrado, foi quebrado. Então, sempre, isso é fundamental. Aqui eu vou ter o verbo to be, em qualquer situação da passiva, o verbo to be. Mas em que tempo verbal? No tempo verbal do verbo aqui, ó. Quebrou, está no passado? Aqui to be vai estar no passado. Então, the vase was. Aqui, sempre eu vou ter o particípio passado do verbo principal lá da ativa. Verbo principal é o break, quebrar. Break, passado. Broke, particípio passado, broken. Então, o vaso foi broken, foi quebrado. Por quem? Ah, pelo Paulo. By, aí vem pelo, by, Paulo, é o agente da passiva. Tudo bem? Certinho. Agora, veja que interessante aqui, ó. Se ao invés de broke, vamos apagar o broke daqui, eu vou escrever will break. Futuro, ó. Will break. Ah, futuro. O Paulo quebrará o vaso. Como é que fica nessa situação? O que muda aqui para mim? Na voz passiva. Olha, o Paulo quebrará o vaso. O vaso será quebrado. Ou seja, a única coisa que vai mudar aqui para mim, ó, é o verbo to be. Ele tem que estar no mesmo tempo desse aqui. Esse aqui está no futuro, ele vem no futuro. Will be broken. Tudo bem? Dúvida? Não, professor, tudo certo. Tá. Agora, vamos supor que uma outra alteraçãozinha aqui, né? Que ao invés de eu ter o sujeito Paulo, opa, Paulo aqui, eu tenha alguém, someone. Alguém quebrará o vaso. Voz passiva. O vaso será quebrado. Eu preciso dizer que é por alguém? Não. Não preciso dizer que é por alguém, porque ele vai ser quebrado. Então, quando eu tenho someone como sujeito lá, ó, eu paro aqui. Eu não preciso do agente da passiva. Tá ok? Então, voltando aqui. O arquiteto, vamos lá. O arquiteto Niemeyer projetou Brasília. Sujeito vai ser tudo isso aqui, ó. O arquiteto Niemeyer, né? Verbo. Projetar, só que está no passado. Aqui ele está no passado. Past. Projetou o quê? Brasília. Complemento, objeto direto. Então, se a gente lembrar lá da regrinha, né? Voltando, quem vai ser o sujeito da voz passiva? Aqui, o objeto da ativa. Então, vai ser Brasília. Verbo to be, sempre no tempo desse verbo aqui. Ele está no passado? Tá. Was. Mais, particípio passado do verbo principal. Was. Projected. Aqui, na verdade, ele, por coincidência, o particípio passado é igual ao passado. Por quem? By. Sujeito aqui da voz ativa. The architect. Oscar Niemeyer. Então, Brasília was projected by the architect Oscar Niemeyer. Tudo bem? Tudo certo, professor. Se eu explicando é tudo mais fácil. Você já chegou a assistir alguma videoaula? Com certeza, assisti todas. Eu não perco, faço o resumo, tudo bonitinho. Tô aqui, ó, com o meu caderno aberto. Tudo bonitinho, tudo escrito. Tudo que o senhor explica, eu vou escrevendo. Legal. Então, quando tiver, por exemplo, tem lá uma que é revisão de Present Perfect. Você pode pegar só aquela aulinha de revisão de Present Perfect, tá? E dar uma olhadinha. Mas é isso. E mesmo assim, tendo dúvida, encaminha para o mediador ou para a gente, tá? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Então, vamos lá. Dando sequência. O que eu tenho aqui?
mais um exemplo de voz passiva, né? Qual é a voz passiva da oração? The window was broken. Qual é a voz passiva? Faltou a oração. Por isso que ela não está fazendo sentido aqui, é que faltou a oração, tá? Então, na verdade, a oração aqui provavelmente seria, qual é a voz passiva da seguinte oração, né? Someone broke that window. Então, é um exemplo que a gente já viu, tá? Não há nem necessidade de window. Faltou realmente a oração aqui. Então, vamos seguir. Agora, primeira condicional, orações condicionais. Como é que é a sua relação com as orações condicionais? Você tem dúvida? Vai falando aí que eu vou lembrando. Então, orações condicionais são aquelas que têm a partícula se, né? Se acontecer isso, né? Então, geralmente são três tipos, a primeira, a segunda e terceira condicional. Então, a primeira condicional, se ela chegar hoje, eu conversarei com ela. Então, se ela chegar, eu conversarei. Se ela chegasse, eu conversaria, segunda condicional. Se ela tivesse chegado ontem, eu teria conversado. Terceira condicional. É algo que não pode acontecer mais, porque já aconteceu, já passou, tá? Então, uma tem a possibilidade de acontecer, a outra uma pouco mais remota, né? Se eu ganhasse na loteria, eu compraria aquela casa, um pouco mais remota. Joguei ontem. Se eu tivesse ganho ontem, eu teria comprado aquela casa lá. Não ganhei, não há possibilidade mais. Tudo bem? Então, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Lembrar sempre que a oração condicional é a que contém o if, né? Então, se a gente olhar aqui, vamos pegar, o ideal é sempre a gente identificar as duas. I get you some coffee, uma oração, a outra aqui. If you want. A que contém o if está aqui. Então, essa é a oração condicional. Então, pelas alternativas, é a primeira condicional. Se é a primeira condicional, o que acontece? A oração que contém o if, o verbo vai estar no simple present. E a oração que é consequência disso, né? Que vamos até chamar de oração, aqui a oração condicional, que é a que contém o if, a oração principal aqui, tá? Ela vai estar no futuro. Aqui a que vem primeiro, ó, não é a condicional, então é a que vai estar no futuro. Verbo to get, futuro, will get. I will get. I will get you some coffee. Eu vou pegar um café para você, se você quiser. If you, aqui vai estar no simple present. If you want. Tudo bem? Uhum. Então, em termos de tradução, é até interessante aqui, ó. Porque se eu tenho lá, opa. Só um minutinho, deixa eu... Aqui. Se eu tenho I want, eu quero. Não é isso? Ou vamos pegar o exemplo com você, por exemplo, né? Então, você quer seria o quê? Seria you want. Você quer. Verbo no presente. Quando a gente usa condicional, ó, muda um pouquinho só a maneira que a gente vai traduzir isso em português, ó. If you want, se você quiser. Então, você quer, you want. Se você quiser, if you want. Tranquilo? Certo. Dúvida? Não, professor. Então, sempre na condicional, o verbo vai vir no futuro? Ou pode acontecer de... Na condicional, a que contém a partícula se, o verbo vai estar no presente. No presente. Aí, na oração principal, vai vir no futuro. No futuro, que é a oração, que é a consequência.
Lógico, Sim. né? Existem algumas exceções, assim, quando acontece no mesmo momento, as duas no presente. Se você quiser, leva um exemplo assim, né? Mas não. Basicamente, oração, primeira condicional. Verbo na oração contém o if. Simple present. Na oração, consequência da primeira. Verbo no futuro. Futuro. Tá? Certinho. Eu acho que para vocês... Não sei se... A gente vai ver se tem mais. Se é só a primeira ou tem outras também. Vamos lá. Bom, dando sequência, em present perfect. Present perfect é um negocinho meio, às É vezes... chato. não é? É chato. É Por bem que você acha que é? complicadinho. Por que você acha que é chato e complicado? Ai, que hora que eu faço umas confusão. Né? É. Vamos tentar dar uma esclarecida nisso aqui, então. Ó. Deixa eu voltar para cá. Ó. Quando a gente fala, então, em present perfect, presente perfeito, tem duas coisas que a gente precisa, na verdade, que a gente precisa guardar, ou, aliás, que a gente precisa levar em conta, né? Tempo verbal. Aliás, para todo o tempo verbal, não só o present perfect. Quais são essas duas coisas que a gente tem que levar em conta? A estrutura do tempo verbal e quando usar esse tempo verbal. Então, por exemplo, simple present. Como é que a gente usa o simple present? Você pega o infinitivo do verbo, conjuga igual praticamente para todas as pessoas, para he, she, it, você acrescenta S. Tudo bem. Então, eu quero I want, você quer you want, ela quer she wants, com S. E quando que eu uso o simple present? Eu uso o simple present, por exemplo, para ações habituais. Eu trabalho todos os dias, ela estuda uma vez por semana, então, aí é simple present. Passado. Estrutura. Tem os verbos regulares, que é aquela segunda carreirinha, go, went, então passado de ir é went. Tem os regulares com ed. Quando que eu uso? Para indicar uma ação que aconteceu no passado, né, e que já foi concluída realmente no passado. Tudo bem? Futuro. Will mais o infinitivo do verbo, ou going to be mais going to mais infinitivo do verbo. Quando que eu uso? Vai indicar uma ação que vai acontecer no futuro. E o tar do present perfect, né? O que confunde um pouco o present perfect é que você usa ele de 3 maneiras diferentes. Então, de repente, uma mesma oração pode ser usada de 3 maneiras diferentes, o present perfect. Mas a primeira coisa que você tem que saber do present perfect, qual é a estrutura do present perfect? Isso é importantíssimo. Qual é a estrutura? A estrutura é verbo to have mais particípio passado do verbo principal. Então, por exemplo, para o verbo ir, go, se eu quero conjugar o verbo ir no presente perfeito, I, have gone, que é o particípio passado de go. She has, que é a conjugação do verbo to have para he, she, it, gone. Então, essa é a primeira coisa, tá? É saber qual é a estrutura. Então, é verbo to have mais particípio passado. Agora, o grande problema do present perfect é quando que a gente vai usar o present perfect, né? Então, aqui, quando que eu vou usar o present perfect? Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Primeiro uso do presente perfeito. Primeiro uso dele. Esse é o primeiro uso, tá? Quando eu quero falar, eu vou até fazer só um minutinho aqui para facilitar. Tem uma linha aqui. Eu tenho aqui, presente. Daqui para cá, o futuro.
daqui para trás, o passado. Uma linha do tempo aqui, só para a gente ir. Primeiro uso do present perfect. Quando eu tenho uma ação, ó, que acontece aqui no passado, e na verdade, eu não disse, eu não sei quando aconteceu, e que de repente essa ação aqui tem ainda algum reflexo no presente. Esse é um uso do present perfect, tá? Então, por exemplo, she has worked here. Vamos já colocar uma no passado simples para a gente já ver a diferença. Ó. She worked here in 1984. Então, observe que nessa de baixo aqui, ó, ela trabalhou aqui em 1984. Essa ação já aconteceu, tá? Eu sei que foi em 84, já foi. Agora, ela trabalhou aqui. Eu não disse quando, pode ser ainda que tenha alguma influência desse trabalho dela aqui. She has worked here. She has worked here. Tá? Então, o primeiro uso de present perfect, ele pode ser usado para indicar uma ação que aconteceu no passado. Você vai traduzi-lo como se fosse no passado. Tá? Tudo bem? Tá. Certo. She bought a house in 2020. Ela comprou a casa em... She has bought that house. Ela comprou aquela casa, não sei quando, não falei quando. Aí você usa o present perfect. Então, esse é o primeiro uso. Tudo bem? Certo. Tá. Vamos lá. Um segundo uso do present perfect. Segundo uso. Vamos voltar àquela linhazinha do tempo aqui. Muito bem. É quando uma ação ela começou aqui no passado, vamos supor, last year, o ano passado, last year. Só que essa ação, ó, ela continua até o momento da fala. Aí você usa o present perfect. Por exemplo, I have worked here ó, last year, desde o ano passado, since last year. Veja bem, eu trabalho aqui desde o ano passado. Como é que eu traduzi essa oração agora? Como se fosse presente. Então, veja que naquele primeiro uso, o presente perfeito foi traduzido como passado. Nesse uso, ele está sendo traduzido como presente. Tá? E tem duas palavrinhas-chave aí. Quando você fala em uma ação que começou no passado e continua até o momento da fala, você tem duas palavras-chave, que é a palavra since, que é desde, e a palavra for, que é a, por, faz tanto tempo, por tanto tempo, há tanto tempo, tá? Então aí você usa o present perfect. Então aqui, por exemplo, I have worked here since last year, ou I have worked here for 1 year. Eu trabalho aqui há 1 ano, aí você usa o present perfect. Esse é o segundo uso. Tudo bem? Certo. Deu uma clareadinha, não? Sim, professor. E o terceiro módulo é como? Tá. E o terceiro? Vamos pegar aqui. Mesma coisa, que você tem o presente, o passado e o futuro.
é quando você tem uma ação que vem se repetindo há algum tempo. Tá? Então, é uma ação que ela vem se repetindo. Tá? Então, por exemplo, she has been tired lately. Verbo ser o estar aqui, né? Então, ela tem estado cansada ultimamente. Aqui você pode traduzir do jeito que está escrito aí mesmo. Ela tem estado cansada ultimamente. Tem chovido. It has rained hard lately. Tem chovido forte. Tem chovido forte ultimamente. Então, nesse terceiro caso, é como se você traduzisse realmente ao pé da letra, vai como está escrito ali. Tudo bem? Então, o primeiro uso, você traduz no passado. Segundo uso, no presente. O terceiro uso, como ele está escrito mesmo ali, no present perfect mesmo. Tá bom? Certinho. Então, esses são os três usos. Vamos só voltar aquele exemplo lá para ver o que ele está indo lá. Dentro desses três usos, existem algumas palavrinhas que pedem que a gente também use o present perfect. Que palavrinhas são essas? Né? A palavrinha já, no sentido de alguma vez, você já esteve em Paris, por exemplo, essa palavrinha já, no sentido de alguma vez, é ever. É já no sentido de alguma vez. Nunca, never. Nunca. Essas duas palavras, por exemplo, pedem o uso do presente perfeito. Que é o caso aqui, ó. To San Francisco, em Califórnia. Para São Francisco, na Califórnia. A resposta é não. Infelizmente, I have never been there. Eu nunca estive lá. I have never been there. Então, a palavrinha never pediu present perfect. Se eu nunca estive lá, provavelmente essa pergunta é: você já esteve em São Francisco? Você alguma vez esteve em São Francisco? Então, vai ser have you ever been cadê? Aqui, to San Francisco. Então, have you ever been to São Francisco? Tá aqui, ó. Tá? Tudo bem? Certo. Então, você pergunta... Professor, é que tem, se não prestar bem atenção, tem bastante que, tipo assim, uma palavra que é igual a outra. Aí tem o never, né? Por exemplo, o never e o ever. Esse ever aí só vai ser usado o present perfect quando ele indicar ou estiver perguntando sobre algo que você fez alguma vez na vida, né? E o never nunca fez. Nunca fez. Né? Tá? Então, I have never done that. Por exemplo, have you ever tasted frog? Você já experimentou rã? I've never eaten frog. Eu nunca comi, por exemplo, rã. Um exemplo, tá? Ok? E tem outras palavrinhas que tem lá na apostila, que é o yet, por exemplo, que é o já que não é de alguma vez, né? E tô vendo aqui. O just, se você olhar, tem o just. O just pode ser um monte de coisa, né? Mas o just, quando o just indicar, olha só, quando o just indicar acabar de fazer alguma coisa, acabar de fazer alguma coisa, você vai usar o present perfect. Por exemplo, she
has just arrived. Ela acabou de chegar. She has just arrived. Por que eu usei o present perfect? Por conta da palavrinha just, indicando acabar de fazer alguma coisa. Tá? Veja se tem mais alguma dúvida nesse assunto. É um assunto realmente um pouquinho... Ô, professor, e esse outro que é a mesma coisa de ever, que tem o mesmo significado, Qual que que é a é? mesma coisa de já? Ai, professor, não vai fazer eu ler, para depois eu vou dar risada de Sim. vida. Não, pode... Ou então fala como é que está escrito aí. Ai, eu É vou o, escrever para o senhor. é o yet? Não, que ele tem o mesmo significado de já, só que é usado em orações positivas. Already. É É, isso? Tá, então vamos é. lá. Tá, boa pergunta. Qual que é a diferença dos dois aqui, né? O ever, no sentido de já, de alguma vez, você está usando na interrogativa. Interrogativa e negativa. Negativa, na verdade, ele vai virar o never, né? É, é que Tá? aqui está Agora, escrito. então, é esse já aqui, ó. O já, como de alguma vez, vai ser usado na interrogativa. Agora, o já, ele pode ser usado também na afirmativa. Ah, sim, eu já fui lá. Aí você usa a palavrinha already. Already. Então, ó, e present perfect. I have already been in São Francisco. Eu já estive em São Francisco. Você está usando agora o já na afirmativa. Ok? Certo. Dúvida? Mais Não, alguma? não, as outras tá de boa, era só essas que eu tava. Queria saber a diferença de um e outro Porque, na quando verdade, que se eu usa. quiser também usar, olha, ela não chegou ainda, né? Não é ela nunca chegou, não, ela não chegou ainda, esse ainda é yet, tá? Você pode usar Yes. também yet, na negativa, tá? Ela não chegou ainda. Ok? Certo. É um Vou pontinho repetir. meio... Mas nos vídeos lá, eu inclusive, eu acho que eu separo lá o present perfect. Primeiro uso, segundo uso, terceiro Sim. uso, né? Que aí facilita, tem o grafiquinho lá e tal. Beleza. Então, vamos lá. É isso. É isso. Então, na verdade, é isso. Daqui a Em pouco o senhor tempos vai ter assim outra de... aula, né? Do inglês Deixa, 6. deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um segundo. Se existe a possibilidade da gente colocar mais... Não, então o importante é isso aí, ó, lembrar. Você já fez isso na vida? Você já saltou de paraquedas, por exemplo, né? Aí você vai usar o present perfect, né? Have you ever, por exemplo, jumped from that hill? Você já saltou daquela montanha? Não, nunca. I've never. Oh, yes, I have already. Eu já saltei. O que mais? Que poderia... A voz passiva, que nós vimos também. O futuro com going to, né? Veja lá na diferença de going to e para will. Que mais? Aquele verbo, eu volto a chamar atenção para, dentro dos modais, né? Para o to be allowed, que é o ter permissão ali, né? Então, you can no sentido de ter permissão. Deixa eu só, isso aqui, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Só um segundinho, ó.
Só voltando a falar um pouquinho do must. O must é dever como obrigação e necessidade, certo? Então, must é dever, uma obrigação e necessidade. Pode ser substituído, então, pelo verbo have to. Have to. Agora, existe uma situação que é o must na negativa. Então, must not pode ser abreviado para mustn't. O must not ou mustn't, ele vai indicar, ó, proibição, tá? Proibição. You must not trespass this fence. Você não deve ultrapassar esta cerca. É proibido. Você mustn't. Então, you. Aí ele pode ser substituído pelo verbo you are not allowed to. Ou you are not permitted to. São sinônimos, né? Ou seja, quando eu uso o must, no sentido você está proibido, você não deve passar desse ponto, e o mustn't é a mesma coisa, you're not allowed, você não tem permissão para passar desse ponto. You're not permitted. Tudo bem? Tudo Tranquilo? certo. Tranquilo. Deixa eu ver o que mais que poderia... You're not allowed. Acho que basicamente... A diferença lá com ED e ING nós já vimos também, né? Primeira condicional, é só a primeira condicional, voz passiva e os verbos anômalos. Basicamente, a Bruna entrou agora, né, Bruna? Tudo bem? Tudo certo, Bruna? Tá. Então... Rayane, basicamente é isso. Professor, pega leve na prova, hein? Eu? Não sou eu. Não é o senhor? Não, é a coordenadora do polo. Lá que Não, fica Sim. tranquilo. Fica tranquilo. Vai dar Só tudo certo. Só ir com calma, focar nesses pontos que a gente revisou hoje, tá? Se tiver dúvida, vai lá nas videoaulas, importante, pega o trechinho que está com dúvida na videoaula, tá bom? Tranquilo? Certinho. Certo. Obrigada. Daqui a pouco o senhor vai entrar de novo, né, para inglês 6 e eu vou estar lá de novo. Isso, eu vou entrar no inglês 6. Tá Daqui joia? a pouco nós nos vemos de novo. Então tá bom. Então até mais uma boa prova e até daqui a pouco, né, com a sala de inglês 6. Tá bom? Certo. Tchau, tchau. Tchau.